E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo. Bora pro vídeo. Continuamos o mangá com Scroll dizendo que tinha mais uma pergunta. Holland manda ela dizer. Scroll pergunta se Roshinou estava aqui. Então Roshinou aparece em cima da mesa, perguntando se ela tinha que sair. Scroll diz que não, pois ela já sabia disso e serviria como prova. Holland fica sem entender. Então, Scroll diz que já sabia que ele poderia se casar com uma bruxa, mas não tinha certeza se ele sabia que as bruxas não poderiam ter filhos. E agora, sabendo disso, pergunta novamente se ele casaria com uma bruxa. O prota espantado pensa que não sabia que elas se importavam tanto com seu casamento. Então, ele a questiona se ela tinha certeza sobre isso, ou se foram mal entendidos, gerados como a história da Montanha Sagrada. Scroll fala que gostaria que fosse, porém, existem exemplos até demais, e que não importava se era uma relação típica com uma pessoa normal, ou algo forçado. Não havia nenhum relato de uma bruxa gerando filhos. Holland se pergunta se era algum tipo de fertilidade, e talvez as bruxas pararam de ser humanos normais e acabaram evoluindo. Então, por conta disso, não poderiam mais se reproduzir. Porém, não era hora de se aprofundar nisso. E mesmo que não possa ter um filho biológico com Ana, ainda assim iria querer criar filhos com o amor dela. E também não era muito importante manter sua linhagem, pois a sua alma não era dessa época, e uma criança tinha uma vida única, então não podia passar pensamentos e nem memórias. E também não iria precisar de um herdeiro, pois era só fazer um governo no qual não precisasse. E as bruxas, não sendo capazes de se reproduzir, elimina quase que totalmente a possibilidade de famílias. Por conta disso, enfraquece a barreira entre as bruxas e as pessoas comuns. Então, existiria a esperança de trabalharem juntos. Roshinou se aproxima de Holland, perguntando no que ele estava pensando. Então Holland dá seu veredito, e ainda se casaria com uma bruxa. Scroll sai da sala em silêncio. Holland pergunta para Roshinou se Scroll estava bem, pois não conseguia dizer se ela estava feliz ou desapontada. Roshinou também não diz nada. Então Holland diz que iria assumir que todos estavam de bom humor. De repente, a porta da sala se abre. Carter aparece desesperado, dizendo que um grupo tomou controle da fortaleza da Grande Música e que o Sr. Petrov estava preso. Holland se espanta e pergunta quantas pessoas havia no grupo. Carter diz que havia por volta de 50 pessoas. Enquanto isso, na capela principal da igreja, vemos vários corpos no chão. Um figurante tenta fazer uma pergunta, mas o guarda diz que agradecia a generosidade da igreja, pois por conta deles quase não tiveram problemas para tomarem a fortaleza da Grande Música, e que nesse ritmo a sua majestade iria unificar todo o reino de Grey Castle. E o guarda ataca o figurante da igreja. Outro figura chama ele de Raymond e diz que encontraram uma grande quantidade de pílulas no porão, e com essa quantidade daria para repor tudo o que gastaram, sendo o suficiente para 1000 soldados usarem no campo de batalha. Raymond, com um olhar de confiança, diz que agora era só eliminar Holland e Wimbledon. No escritório do prota, Roshinou nota algo e diz que escutou barulho do vento e que elas voltaram. Vemos Relâmpago e Meg voando em direção da janela. Dentro do escritório, Relâmpago diz que os invasores já saíram da fortaleza e estavam em aproximadamente 1000 pessoas. Holland se espanta e Meg diz que apenas 6 estavam a cavalo, enquanto os demais estavam a pé. Relâmpago fala que a maioria não estava usando armaduras, apenas roupas normais. Holland pensa que por estarem usando equipamentos ruins, talvez eram escravos ou aldeões.
sendo obrigados a lutar. E Timóteo deve ter consultado o Duque Ryan sobre a experiência da luta que tiveram, mas ainda assim era estranho Timóteo ter tanta confiança. Então, lembra de algo, as pílulas. E provavelmente a igreja se aliou a Timóteo. E seria um desastre se um dos soldados loucos conseguisse entrar na primeira linha de frente. Então pergunta para Relâmpago se ela tinha visto alguma das pessoas marchando usando pedra de retaliação. Relâmpago diz que não queria se arriscar e a visão de Meg era melhor. Enquanto Meg comia o bolo, ela fala que não viu, mas podiam ter escondido nas roupas. Roland pede para Relâmpago voar junto com Rochinol pelas margens do rio, e usando a habilidade de Rochinol, eram para observarem de perto se algum inimigo estava usando a pedra, mas não era para atacarem. Roland alerta Rochinol para manter a segurança em primeiro lugar, dela e das outras. Rochinol concorda, saindo pela janela. Roland suspira. Então Ana pergunta se ele estava bem. Roland se lamenta, dizendo que tudo isso aconteceu porque ignorou o relatório da fortaleza. É um erro tão grande assim não deveria acontecer. E ainda trouxe todos os cavaleiros da fortaleza para a vila. E não enviou ninguém do seu pessoal para ajudar Petrov. Ana diz para o nosso prota que não era momento para ele se lamentar, pois ainda tinha muito tempo para fazer algo, pois um exército daquele tamanho demoraria pelo menos 3 dias para chegar. E abraçando Roland, ela diz que as bruxas sempre estariam com ele. Mais tarde, vemos alguns aldeões cavando buracos. Rochinol aparece, dizendo que a maior parte do exército inimigo estava sem as pedras. Relâmpago pergunta por que eles estavam fazendo tantos buracos. Roland diz que era para fazer bunkers. Meg pergunta o que era bunkers. Roland explica que iriam fazer muros em volta do buraco, com apenas alguns espaços. Assim, os atiradores não iriam precisar se preocupar com os ataques por trás, e também havia aumentado o número de canhões para 20, e cada equipe possuía um canhão MK2, que por sua vez tinha aumentado seu alcance em 1000 metros. Relâmpago e Meg comemoram empolgadas, dizendo que agora não tinham mais medo dos inimigos, e ele era o melhor. Roland pergunta se eles estavam com fome e poderiam pedir o que quiserem para o chefe. Meg diz que quer comer carne assada com mel, e Relâmpago o agradece. Rochinol pega na mão de Ana e pede para ela ficar em seu lugar, como a guarda-costas de Vossa Alteza. Ana fica sem entender e pergunta onde Rochinol iria. Ela diz que vai em uma missão especial. Então Ana concorda. Em outro lugar, no meio da floresta, vemos o exército inimigo marchando. Raymond estava se queixando por estarem indo muito devagar, e que se ele estivesse com um esquadrão de cavaleiros reais, já estaria com a cabeça de Roland em suas mãos. Levi diz que não tinha jeito, pois aqueles idiotas não haviam tido treinamento especial e só iriam ter alguma utilidade quando tomarem as pílulas, mas graças a eles não precisariam fazer nada. E não sabia por que havia treinado tanto, sendo que apenas poderia tomar uma pílula. Raymond o repreende e diz para ele prestar atenção no que estava dizendo, pois ele sabia muito bem o que acontecia quando se tomava uma daquelas pílulas. Rochinol, escondido atrás de uma árvore, observa eles. Outro cavaleiro aparece dizendo que já conseguia ver os soldados da Vila da Fronteira. Raymond, olhando pela luneta, diz que não achou que o administrador Petrov da fortaleza fosse enviar um mensageiro para Roland, e que, de acordo com os nobres das famílias Lobo e Alce, eles usaram armas de longo alcance para frear o avanço dos cavaleiros, e tinha mais do que o previsto. Levi
diz que mesmo que as armas sejam poderosas, elas não poderiam atirar continuamente. Hammond afirma que sim, e com isso, quanto mais próximo eles chegarem das muralhas, menor será a resistência do inimigo. E ainda eles tinham 1.500 pessoas, que após consumirem as pílulas, iriam correr mais rápido que um cavalo. E dessa vez, o resultado será completamente diferente. Hoshino, dentro da névoa, fala para ele não ter tanta certeza disso. Hammond se espanta e olha para os lados. Depois, pergunta para Levi se ele tinha dito algo. Levi fala que não, e talvez ele esteja cansado de liderar o esquadrão. Mas Hammond diz que não era hora para brincadeiras, pedindo para Levi dar a volta pela floresta com alguns homens e fazer um ataque pelos flancos. Assim que Hammond grita para todas as unidades, Echo começa a aparecer entre os soldados, gritando: engulam as pílulas e avancem. E imediatamente todos os soldados começam a comer as pílulas. Então Echo desaparece. Hammond fica sem entender, então pergunta para Levi se foi ele que tinha ordenado. Mas enquanto Hammond estava distraído, Hoshino aparece atrás dele, dizendo que era hora de acertar as contas, o acertando com um tiro rápido e certeiro. Vemos Hammond cair do cavalo. Enquanto isso, todos os soldados continuam avançando, passando por cima de Hammond. Levi, sem acreditar, coloca a mão em sua boca e fala que não disse nada. Novamente, ele escuta a voz fazendo outra ordem. Então, ele se toca que tinha sido uma bruxa, que tem a habilidade de imitar a voz. Então, ele tenta impedir as tropas, mas eles já estavam fora de controle e pensa que provavelmente tinha outra bruxa, com a habilidade de ficar invisível, sendo ela quem matou Hammond. Então iria encontrá-las e cortar suas gargantas. Escutamos tiros de canhões. Vários aldeões loucos são acertados, mas mesmo feridos, eles continuam atacando. Dentro dos bunkers, vemos um dos soldados de Roland dizendo que mesmo sem um dos braços, eles continuam avançando. Brian pensa que Roland estava certo e que eles não eram pessoas normais e se pareciam mais com bestas demoníacas. Os inimigos se aproximam. Brian dá a ordem para atirarem à vontade. Vemos vários tiros. A munição acaba e, ao recarregar, Brian vê o inimigo tentando fazer um ataque surpresa. E com um olhar confiante, ele diz que só em seus sonhos. Então, dispara, derrubando o soldado. Depois, manda todos se abaixarem. Vemos os inimigos jogando lanças, mas elas são paradas pelos bunkers. Pensando que o ataque já havia terminado, um dos figuras se levanta e acaba sendo acertado no peito. Após cair no chão, Brian diz para não mexerem nele e iria checar a ferida do rapaz, enquanto os demais deveriam continuar atirando. Ao se aproximar do figurante, ele segura a mão do capitão, perguntando se iria morrer. Ao verificar o pulso do rapaz, Brian percebe que ele ainda estava com uma pulsação forte. Sendo assim, ele estava bem, mas não poderia remover a lança em seu peito, pois, caso fizesse isso, o rapaz poderia morrer de hemorragia. O figura diz que estava doendo. Brian, para acalmá-lo, diz que se dói é porque ele ainda estava vivo, perguntando se ele sabia da habilidade da senhorita Nana. O figurante diz que sim. Brian fala que era por isso que todo mundo queria ver ela. O figurante se acalma um pouco. Então Brian pede para ele aguentar firme. E tudo o que podiam fazer nesse momento era continuar lutando para que a batalha acabasse o mais rápido possível. Alguns inimigos conseguiram passar pelos bunkers. Então Vanner manda lançarem fogo e vários são derrubados. E quando uma bala de canhão
cai próximo dos inimigos, ele se pergunta que tipo de piada de mau gosto era essa, dizendo que tinha 3 esposas, esperando ele voltar, e que não queria morrer ali. Os figurantes começam a dizer que não iriam conseguir passar pela linha de defesa, então era melhor recuar. Um dos soldados com a armadura se vira dizendo para todos continuarem, mas ele não tinha visto a bala de canhão chegando. Em seguida, só vemos o corpo dele deitado. Roland, observando pelas muralhas, consegue ver alguns tentando fugir e diz que as pílulas tiraram a sensação de dor, mas não inibe o medo. Então percebe que eles nunca foram soldados com a vontade de ferro, e sim civis em treinamento, e seu irmão era desprezível por fazer isso. Enquanto isso, na ala médica, vemos Nana curando o rapaz que havia sido acertado por uma lança em seu peito. Na floresta, vemos Roshinou desviando da flecha e desaparecendo no ar, em cima de uma árvore. Levi reclama com os soldados, dizendo que eles eram inúteis e não conseguiam matar algo que estava diante deles, e os ordena tomarem as pílulas para matarem ela assim que aparecer. Brotos verdes começam a sair das árvores e os agarra, ficando apenas Levi sem ser pego. Então, ele se pergunta o que estava acontecendo. Roshinou começa a aparecer em cima do seu cavalo. Surpreso e confuso, ele se pergunta se era um demon ou se isso era uma bruxa. Roshinou aponta sua arma e escutamos um disparo. Vemos Roshinou dizendo que a batalha acabou antes do pôr do sol, e dessa vez foi mais fácil do que contra o exército do Duque. Na ala médica, vemos Nana dizendo que apenas 5 soldados foram feridos na batalha, mas eles foram curados a tempo. Enquanto isso, Roland tinha ordenado que Relâmpago e Meg seguissem os inimigos, já que após o efeito da pílula acabar, eles ficariam exaustos. E assim que o efeito acabou, os soldados de Roland os cercaram e os escoltaram até a fortaleza. Os soldados inimigos que estavam de guarda na fortaleza da Grande Música foram rapidamente eliminados. Depois de interrogar aqueles que se renderam, salvaram Petrov, que estava preso. Então, imediatamente, Roland apresentou um novo plano para prevenir que a fortaleza fosse tomada novamente. Roland diz que Petrov deveria formar um exército, consertar as estradas e promover a educação. E isso era tudo o que ele deveria fazer por enquanto. E agora iria retornar para a Vila da Fronteira, pedindo para o senhor embaixador trabalhar duro e não desapontá-lo novamente. Petrov pergunta o que iriam fazer com os prisioneiros nas masmorras. Roland pede para deixá-los lá, pois não iriam viver por muito tempo. Mais tarde, em um rio, vemos um barco. Ao se aproximar, podemos ver Roland e Roshinou conversando. Roshinou diz que Roland tinha acordado cedo demais e que poderia dormir mais um pouco, perguntando se era por conta dos aldeões drogados. Roland diz que eles foram forçados por Timóteo, e se não tivessem tomado as pílulas, eles nunca iriam avançar contra fogo inimigo. Roshinou tenta confortá-lo, dizendo que não era culpa dele. Roland diz que era verdade, mas Timóteo ainda continuaria sacrificando vidas inocentes, mas também era culpa da igreja, pois eles produziram essas pílulas. Então Roshinou pergunta se ele vai destruir a igreja, parar as guerras e fazer as pessoas pararem de se matar sem motivos. E então teria todo mundo, incluindo as bruxas, vivendo felizes sob seu comando. Roland afirma que sim e promete fazer isso. Em outro lugar, escutamos sons de gaivotas. O capitão Jack diz que não esperava que as bruxas morassem na Ilha Adormecida e que a ilha parecia um lugar grande, mas grande parte dela era engolida pela maré quando subia. E pergunta por que elas não tinham escolhido a Ilha da Lua Crescente, pois era a segunda ilha maior de fiordes. Então Cinzas diz
que nem todo mundo estava disposto a conversar com as bruxas, como ele, e elas são as melhores em alterar a natureza. Por isso, aquela ilha seria o santuário delas. Assim, poderiam criar um reino sem pressão da igreja. Depois pergunta a Jack quando foi a última vez que ele visitou a ilha. Jack diz que fazia um mês, e que da última vez havia trazido um estoque de arroz em um grupo de bruxas. Um tripulante que estava no cesto da gávea avista algo. Então diz para o capitão que viu algo, parecendo ser uma ilha. Mas o capitão fica sem acreditar e pergunta o que ele estava falando, pois como poderia haver outra ilha, além da Ilha Adormecida? Mas o figurante insiste. Então Jack começa a subir para ver. Ao chegar no topo, ele fica sem acreditar, pois realmente era a Ilha Adormecida. Enquanto isso, na ilha vemos 3 garotas. Uma delas diz que a Nectar estava sempre muito animada e deveria ir mais devagar. E, em outro local da ilha, vemos mais 2 garotas conversando. Então, a de cabelos verdes nota algo e, olhando para o horizonte, ela diz que ela voltou. Assim, acabamos a parte 16. Continuamos no porto. Vemos uma garota. Ela diz que sentiram muita falta de Cinzas. Então Cinzas a agradece, chamando ela de Molly. O capitão e seu ajudante ficam impressionados com o nível da ilha que as bruxas tinham conseguido aumentar, dizendo que não era surpresa que a igreja tinha ódio delas, pois as suas habilidades pareciam poderes divinos. Molly diz a Jack que elas não haviam subido o nível da ilha, mas sim criado um muro ao redor dela. O capitão fica sem entender, mas ela fala que quando ele entrar na ilha, ele iria compreender melhor. Então Cinzas pede a Molly que ela ajudasse a descarregar o navio. A menina animada diz que era para deixar com ela. Conjurando uma habilidade, ela cria uma criatura azul e redonda, parecendo um slime, assim carregando algumas caixas. Jack e seus companheiros ficam impressionados, mas logo em seguida ele diz que os seus subordinados eram um lixo perto dessa criança. Jack convida Molly para o seu bando, dizendo que seria um milagre se ela se juntasse a ele. Um de seus companheiros fala que não era justo com ela, pois havia muitos homens imundos no navio. Depois de caminharem um pouco, Cinzas anuncia que chegaram em casa. Jack fica maravilhado, pois isso era inacreditável, e elas tinham criado uma vila, e mal conseguia imaginar como ficava esse lugar com a maré alta. Molly diz que também criaram uma doca no céu e a outra abaixo. Sendo assim, sempre a doca mais alta serviria para quando a maré estivesse alta, e a outra quando não estivesse alta. Jack fala que estava fascinado. Enquanto isso, Cinzas feliz observa a vila. Molly a interrompe, dizendo que o castelo mais ao norte era da senhorita Tilly. Enquanto isso, no castelo, vemos Tilly, com uma de suas mãos energizada, usando uma magia de raios. Então ela lança no chão. Em seguida, Cinzas chega por trás dela, a surpreendendo. Tilly diz que ela era muito misteriosa, mas já havia a detectado antes de chegar. E para Cinzas não se esquecer de como ela havia encontrado no meio da multidão, assim dando as boas-vindas a Cinza. Então Cinzas fala que a viu usar eletricidade, perguntando se aquela era sua nova habilidade. Porém, Tilly nega, dizendo ser a pedra mágica, e ela tinha mudado o fluxo de sua magia, entregando uma luva para Cinzas. Ao colocá-la, Cinzas fica confusa. Então Tilly pede para ela imaginar sua magia como algo tangível, e assim a transferindo para a pedra, incrustada na luva, depois a liberando. Cinzas se concentra, e uma luz emana da pedra, mas nada acontece. Então ela pergunta como ela tinha se saído. Tilly, com um sorriso no rosto, diz que não combinava com o jeito normal dela, mas tinha sido fofo. Então Cinzas fala que para as extraordinárias era mais fácil, pois
elas tinham a capacidade natural de detectar magia. Tilly diz que seria mais difícil para as outras bruxas, pois iriam precisar de muita imaginação e força mental, porque já havia testado com as outras, e entre 100, apenas 3 tinham conseguido entender o conceito e liberar rapidamente. Então Cinzas pergunta se ela estava chamando de idiota. Tilly, com expressão de superioridade, diz que de certa forma sim, mas antes de terminar sua frase é surpreendida com um beijo de Cinzas. Então Tilly fala que talvez ela não seja uma idiota. Depois ela se vira dizendo que tinha algumas outras pedras, mas cada uma tinha uma habilidade diferente, então isso a deixou com dúvidas. Cinzas, sem entender, pergunta qual seria essa dúvida. Então, Tilly pergunta o que seria a magia, pois já existiram todos os tipos de habilidades nas bruxas ao longo da história, e era muito imprevisível adivinhar. Mas essas pedras podem unificar a magia, e não importava qual bruxa utilizando, o resultado era o mesmo. Por conta disso, a sua hipótese poderia estar errada, e talvez a magia seja algo para conseguir qualquer coisa, e as bruxas seriam o único meio de usá-las. Mas as pedras também eram um meio, porém não têm a capacidade de armazenar e reunir magia, e não sabia se elas eram naturais ou artificiais, já que encontraram nas ruínas, e a maioria estava nas mãos dos civis. Também tinha ouvido que existia ruínas na floresta perto da Vila da Brisa da Marinha. Eu gostaria de ir olhar de perto. Porém, Cinzas diz que era melhor ela não ir por agora, pois agora aquele lugar era muito perigoso em Grey Castle, porque ela ouviu que Garcia já havia mobilizado uma frota de navios antes de zarpar no Porto das Águas Claras, além de ser o território de Timóteo, e que provavelmente ele iria usar a sua vantagem naval para atacá-lo por trás. Tilly completa que será um massacre na vila, e se eles continuarem se confrontando, a igreja não iria desperdiçar essa oportunidade. Desse jeito, Grey Castle terá o mesmo destino de Everwinter, caso não se unirem. Tilly, com uma cara pensativa, vemos o espectro de Roland atrás dela. Cinzas fica surpresa. Então Tilly pergunta se havia acontecido alguma coisa. Cinzas diz que ela estava parecendo um pouco com Roland naquele momento. Tilly, animada, pede para Cinzas contar o que ela tinha visto no oeste. Depois de relatar, Tilly diz que essa pessoa não era seu irmão, e alguém devia estar no lugar dele. Cinzas fica sem entender. Então Tilly fala que esse grupo de bruxas que ele havia reunido, provavelmente uma delas estava o controlando e assumiu o seu lugar, pois o seu conhecimento nunca poderia vir dos eruditos reais, uma vez que ela tinha crescido com seu irmão Roland, e quando ele fazia alguma besteira, suas mentiras sempre tinham um furo, e era impossível ele as esconder. O quão pervertido ele era. Então, com certeza, ele não era o seu irmão idiota e irritante. Mas mesmo assim, deveria entrar em contato com ele, pois ainda era o seu irmão, e mesmo que ele fosse cabeçudo, ainda poderia fazer coisas boas, diferente dos seus outros irmãos, que eram mais ofensivos. Cinzas diz que havia deixado Meg com eles, e que ela iria relatar tudo no final de cada mês. E isso era tudo o que poderiam fazer, por enquanto, já que este não era o foco principal. Então Tilly ordena para começarem o protocolo de limpeza, e queria os fiordes completamente livres de qualquer sinal da igreja, pois a ilha eventualmente se tornaria o paraíso das bruxas. Então Cinzas pega na mão de Tilly e beija gentilmente, dizendo como desejar minha rainha. Voltamos para a Vila da Fronteira. Vemos Scroll se observando no espelho, dizendo que nunca tinha se visto com tanta nitidez. Folha pede para ela o espelho, para poder se ver também. Echo, com outro espelho, diz que nunca tinha pensado que Soraya seria capaz de imitar a qualidade de um espelho. Soraya fala que foi a ideia de Roland, e que serviria para facilitar as suas rotinas. Lírio diz que apenas mulheres se importam
tanto com algo assim. Então Colibri fala que ela também era uma mulher, mas Lírio fala que elas ainda eram apenas crianças. Então Colibri fala que gostaria de ser como a Wendy e as outras, porque elas eram muito maduras e não sabia se iria conseguir chegar naquele tamanho. Então Lírio fala que se eles ficassem desse tamanho, ela iria sempre estar rodeada de adultos fedidos. Ao fundo, vemos Roland e Anna. Ele diz para ela usar o microscópio que ela tinha feito, a chamando para praticar e para usar um pouco de água. Colibri fica um pouco envergonhada ao ver os dois tão próximos. Então ela diz que esse era o mundo dos adultos. Roland explica que ao colocar a lente óptica e a lente do objeto na distância correta, o conteúdo seria ampliado. Anna observa e fica surpresa, dizendo que tinha uma coisa se movendo na água e que pareciam insetos. Relâmpago também observa, dizendo que pareciam caranguejos transparentes e alguns tinham o formato de trigo, mas tinham pernas. Então Meg reclama dizendo que não queria comer uma semente de trigo com pernas. Nana diz que queria ser a próxima a ver também. Scroll pergunta para Roland se eles eram insetos. Roland explica que eles deveriam ser do reino prototista ou algas unicelulares e que eram classificados como organismos microscópicos e eram um tipo de criatura independente e incrivelmente pequenos, menores do que vírus e bactérias. E essas criaturas estavam em todos os lugares. Por esse motivo, a comida apodrece e as pessoas ficarem doentes, e por conta disso, elas deveriam ferver a água antes de beberem e não ficarem reutilizando a água do banho. Continuou surpresa, cospe a água que estava bebendo. Relâmpago preocupada pergunta se todas as carnes que elas comeram tinham esses bichinhos e se iriam ficar doentes. Então Lírio vai observar o microscópio também, pensando não acreditar que essas coisas pequenas seriam motivo de ficarem doentes e das comidas apodrecerem, e onde Roland tinha aprendido essas coisas estranhas. Imersa em seus pensamentos, ela deixa cair um pouco de sua mana na água, mas, olhando atentamente, vê um micro-organismo consumindo outro e começando a se multiplicar, a deixando espantada. Enquanto isso, vemos Anna, dizendo que iria cozinhar. Oshino percebe algo. Uma aura começa a emanar delírio. Raios roxos saem em volta da menina, formando um pequeno monstrinho, assim como tinham visto anteriormente no microscópio. Quando Lírio se vira, Oshino pergunta se eram insetos. Lírio, sem entender, pergunta quais insetos. Mais tarde, Roland, observando melhor, fala que eles pareciam ter consciência coletiva e mostravam apreço pela Lírio. Anna diz que a menina era incrível. Oshino a parabeniza por ser a terceira bruxa da fronteira a evoluir. Lírio, sem graça, diz que isso não tinha sido nada demais e diz que pensou em aceitar a teoria de Roland sobre as pequenas bolinhas em todos os lugares. Roland diz que aparentemente a teoria atômica não era a única forma das bruxas evoluírem e não tinha pensado no geral. Oshino, observando a gota d'água, diz que ainda não conseguia acreditar na existência daquelas pequenas criaturas, pois, já que olhando para a água, ela ainda era transparente. Roland fala que agora era a hora de fazer mais testes com a Lírio para confirmarem a sua evolução e saber por quanto tempo iria durar. E se realmente for o caso, isso poderia trazer avanço na medicina da fronteira. Lírio fica feliz e um pouco corada. Mais tarde, a vemos tomando banho e pensando sobre os testes. Sua habilidade poderia durar mais 3 dias após o uso. E Vossa Alteza categorizou os insetos roxos como rainhas operárias. E as rainhas são as primeiras a aparecerem. E elas ficavam vivas enquanto recebiam magia. E se ficarem 5 metros de distância, desapareciam. E também eram repelidas pela pedra de retaliação dos deuses. Já as operárias não eram afetadas pelas pedras. Também tinham a mesma habilidade de conversão da rainha, mas
tinham um limite de conversão, que poderiam fazer de acordo com seu tamanho, e também podiam se multiplicar, mas ao ferver a água, elas são eliminadas. Holland também havia dito que as bactérias mortas e vírus forem convertidos poderiam atingir efeitos antissépticos rapidamente, mas ela não tinha entendido uma palavra sequer, e que os ricos tinham a mania de complicar as palavras. Mas uma coisa eles estavam certos: banhos são um espetáculo. Após sair do banho, Lírio diz para a Lua que ela poderia tomar o seu agora. Em seguida, Lírio recebe uma travesseirada em sua cara. Então Lua diz que ela era uma traidora. Lírio fica sem entender. Então Lua explica que ela tinha dito que não acreditava na teoria atômica, mas foi a segunda a evoluir. Então era uma mentirosa. Lírio suspira e, levantando seu travesseiro, ela fala que não tinha nada a ver com átomos e que o próprio Holland tinha dito que não precisava ter relação alguma com isso, e que contanto que você entenda com mais profundidade as suas habilidades, você também conseguiria mudar a natureza da magia, acertando a cabeça de Lua com um travesseiro. Lua fica animada, perguntando se era verdade. Então, como poderia fazer isso? Pois os seus campos magnéticos eram invisíveis e intocáveis. Até um microscópio não conseguia vê-los. Foi isso o que Vossa Alteza disse. Lírio fala que, honestamente, tudo o que tinha feito foi ver como as suas habilidades pareciam, e não entendeu nada o que Vossa Alteza tinha dito sobre as células, bactérias e micro-organismos. E ainda ele até disse que escreveria um livro para ela. Então isso seria muito trabalhoso, pois nem conseguia ler direito ainda. Então Lua fica de pé na cama e fala que gostaria de ficar mais forte também e ser útil para Vossa Alteza, pois se continuar assim seria uma inútil. Então Lírio fala que iria ensinar uma coisa. Lua pergunta o que era, e Lírio fala que era um banho. Lua pergunta se os banhos te ajudava tanto assim. Lírio, animada, fala que sim, e ela teria que tomar banho junto com Ana. Envergonhada, Lua pergunta se era com Ana. Assim acabamos a parte 17. Continuamos no banheiro. Vemos Ana e Lua. Então Ana joga um balde quente de água em cima de Lua e diz que então ela tinha seguido os conselhos de Lírio para tomarem banho juntas. Lua diz que por Ana sempre estar muito ocupada, ela só podia pedir ajuda quando estivesse tomando banho. Ana pergunta o que ela queria entender, se era a teoria atômica ou a formação de campos magnéticos. Lua fala que também não sabe dizer o que queria. Então Ana diz que estava brincando, pois um banho deveria ser relaxante. E a animação de todas para aprender tinha aumentado bastante nesses últimos dias. E mesmo Meg, sendo um membro novo, já estava se acostumando com as aulas e que ela assistia enquanto ficava empoleirada em uma lamparina. Lua diz que todos estão trabalhando muito duro. Ana concorda e fala que agora seus esforços não eram mais para sobreviver, como no tempo da associação, e todos estavam tentando se entender por uma nova perspectiva, incluindo as próprias habilidades e o caminho para o futuro. Ana completa dizendo que ao despertar dos seus poderes, pensou que era a encarnação do mal. Mas Holland ainda assim a tinha aceitado e apresentou tantas coisas, ensinando tanto, que a partir daí conseguiu entender melhor as suas habilidades e explorar as novas possibilidades com elas. E isso não era pressão, mas sim o seu próprio desejo, e estava determinada a fazer isso. Então Lua não precisava se esforçar para aprender, pois era melhor que aprendesse da sua própria maneira, já que cada um tem o seu próprio modo de fazer as coisas. Lua fala que a nova invenção de Holland podia fazer tantas bolhas e que cheirava muito bem. Então ela pede para Ana deixá-la lavar as costas dela também. Ana, com um sorriso no rosto, diz para cuidar dela. Enquanto isso, nos comércios do castelo, vemos May encarando um sabonete. Carter rapidamente aparece, falando para ela que todos do castelo estavam usando, pois o sabonete removia com facilidade qualquer sujeira e gordura ser usado durante o banho.
e que tinha um cheiro gostoso de rosas. May diz que ele realmente cheirava muito bem. Carter completa falando que Roland tinha colocado perfume nele. Vemos um figurante comprando sabonete também. Então May diz que não acredita que um frasco de perfume do tamanho de um dedo custe 5 moedas de ouro, enquanto uma barra de sabonete custasse apenas 25 moedas de prata. Carter fala não ter visto Roland usar nenhum ingrediente de luxo. Empolgado, ele supõe que ele deve ter usado cana-de-açúcar, que era uma espécie de grama doce que vinha dos fiordes, se parecendo com um galho longo, mas enchia sua boca de doce, como mel, quando você mordia. May, um pouco corada, desvia o olhar. Então, rapidamente, Carter começa a pegar alguns sabonetes. Ela pergunta por que pegar tantos. Carter explica que é limitado à compra de 2 por pessoa. Então, iria fingir que estavam fazendo 2 compras. E depois de sair, ele iria dar o dinheiro para ela, pois ele poderia pedir outro para Roland, depois de terminar o trabalho na mina. Mas ele não sabia quando o mercado iria ser abastecido novamente. May pensa que nunca imaginaria que o primeiro cavaleiro, sob o comando de Vossa Alteza, seria tão esperto. Carter então os põe na mão de May e diz a ela que aqueles 4 iriam durar por um bom tempo. Então ela os pega e fica muito feliz. E, olhando para Carter, ela pensa que o teatro da fortaleza já havia pedido para ela retornar. E já que o palco da vila são apoiados por atores de terceira classe e possuía uma plateia analfabeta, então, como ela sendo a estrela do oeste, uma cidade grande era melhor para ela. Carter, chamando por ela, entrega uma caixa e diz que tinha algo que ele queria ainda dar. Ao abrir a caixa, vemos um espelho. Carter diz ser um item de luxo que pensou que ela iria gostar e que ela estava tão linda hoje quanto estava no palco naquela noite, perguntando se ele poderia pagar outra bebida a ela. Mais tarde vemos May em seu quarto, sentada na cadeira, pensando sobre a carta que havia enviado a Petrov. Ela dizia que estava feliz pela carta que ele tinha enviado e estava agradecida que a família Madre Silva amava e apoiava o teatro da fortaleza, mas ela tinha que se desculpar, pois iria ter que rejeitar o pedido de voltar para a fortaleza, mesmo sendo um ato egoísta e imprudente. E como a Estrela do Oeste, todas suas conquistas tinham vindo do apreço da plateia da fortaleza, e lá ela tinha polido suas habilidades e, embora podendo atuar em qualquer papel no palco, ainda assim nunca tinha conseguido atuar como consigo mesma, e isso era um desafio que a Estrela do Oeste não poderia escapar, e tinha que encarar isso de frente, para se livrar de suas limitações. Então, deseja se afastar desse título temporariamente e voltar à estaca zero para buscar uma nova resposta, com o elenco da Flor estrelada da Vila da Fronteira. E mesmo amando o teatro, ainda assim amava viver a vida ao máximo, esperando que ela e Petrov pudessem quebrar seus laços e ser eles mesmos, lhe enviando os mais sinceros desejos. No outro dia, no castelo, vemos Roland e o Sr. Barov e um rapaz dizendo que o treinamento do 2º batalhão estava progredindo bem, assim estimando que em uma semana eles poderiam começar o seu treinamento com armas de fogo, completando que se todos usassem as defeituosas no processo de manufatura, todos iriam ter as suas próprias. Roland e Barov apenas olham para o rapaz. Barov pergunta para Roland quem era o novo cavaleiro. Roland também diz que não sabia e que iria verificar na lista. O rapaz desesperado diz que era o seu primeiro cavaleiro, Carter Lanis, que apenas tinha feito a barba ontem de noite, e pede para Roland e o Sr. Barov não fazerem piadas com ele. Roland fala que aparentemente o amor realmente muda as pessoas para o melhor. Barov apenas diz que a juventude era algo maravilhoso. Esse também ele deveria mudar o corte de cabelo. Carter os interrompe e pede para Roland voltar para os assuntos mais importantes. Então Roland fala para ele se manter atento ao rastreio das armas e que era necessário coletar todas,
Depois do treinamento, eu mesmo valia para a pólvora, e eles distribuiriam durante o treinamento, e os veteranos do 1º batalhão iriam ficar observando. Assim, Carter concorda. Holland diz que eles estavam dispensados, mas antes de ir embora, Carter tinha algo a mais para dizer. Assim falando, que ouviu que um frasco de perfume do tamanho de um dedo valia pelo menos 5 moedas de ouro, e que se fosse o caso um perfume feito por cana-de-açúcar, talvez poderia trazer uma grande rentabilidade para a vila. Holland fica impressionado com o preço, perguntando a Barov se realmente era isso. Barov diz que o perfume tinha sua receita bem guardada na Associação de Alquimia Real e produziam por volta de apenas 1000 frascos por ano, e apenas uma pequena parte deles era vendida. Por conta disso, o preço poderia subir exponencialmente, ser vendido fora da capital. Sendo assim, a associação controla o preço de perto, em cada região, para prevenir que os intermediários aumentassem. Barov continua dizendo que, se o sabonete for realmente feito de cana-de-açúcar, eles poderiam produzir em massa e obter um grande lucro, se vender na Cidade das Águas Vermelhas e para o penhasco do Dragão. Enquanto isso, Holland estava pensando que agora era só extrair o álcool da cana-de-açúcar e colocar algumas pétalas de uma flor cheirosa e assim fazer o perfume, fazendo um lucro astronômico, já que o custo seria muito baixo e ainda com o álcool extraído teria como fazer licor e açúcar, e seria bom ele vender por um preço baixo para os aldeões, e isso traria um grande avanço para a população. Então, o vemos com uma cara pensativa. Mais tarde, na mesa de jantar, vimos um banquete. Após beber, Hogg diz que o álcool era maravilhoso. Margaret fala que ninguém conseguia beber tanto quanto ele, mas era para ele parar de fazer papel de bobo na frente de Vossa Alteza. Holland diz que Hogg estava muito animado hoje. Margaret fala que Holland havia dito que iria fazer um grande sucesso, mas que para ela era muito forte o gosto e preferia um vinho. Marlan diz para ela não ficar só bebendo e comer algo também. Ela diz que realmente estava interessada era no perfume. Holland agradece. Em seguida, ela se aproxima dele e fala sobre a carta que ele havia pedido a ela e que tinha muitas informações para ele. Então ela começa a contar que Everwinter não havia mudado muito tempo depois da igreja ter tomado posse, mas que a resistência estava bem maior em Wolfart, e que tinha ouvido que a igreja estava concentrada na fortaleza do Dente Quebrado e que não tinha conseguido nenhum avanço em 2 meses. Além disso, o reino de Dan enviou um mensageiro para Grey Castle, pois eles acreditam que a igreja quer assumir o controle do continente inteiro, oferecendo uma aliança entre Dan e Grey Castle contra a cidade sagrada de Hermes. Holland pergunta como a capital havia respondido. Margaret diz que Timothy tinha ordenado que Wyke, o primeiro-ministro, rejeitasse a oferta. Hogg completa que o novo rei tinha viajado para o leste e não tinha por que ele se importar com isso, e que havia escutado que uma grande frota estava ancorada na Vila da Brisa da Marinha, e eles estavam pilhando toda a costa, inclusive a igreja, e vários mercadores costeiros tinham sofrido com isso. Margaret continua dizendo que a multidão de refugiados da região do leste estavam aparecendo na guilda e que tinham acolhido vários. Eles falaram que eles não estavam atrás apenas do dinheiro e coisas valiosas, mas estavam levando pessoas também, e o que não conseguiram levar estavam queimando. E isso com certeza era um golpe duro contra Timothy, pois não havia muito tempo desde que tinha conquistado os nobres da região do leste. Então ela pergunta para Holland se ele estava interessado, mas diferente dos reinos de Everwinter e Wolfart, as pessoas de Grey Castle não estavam interessadas em serem escravos. Holland diz que não precisava de escravos, e sim pessoas que quisessem viver na Vila da Fronteira, e todos que morassem ali teriam comida e abrigo, se trabalharem, e também iriam receber um salário justo. Então pergunta quantas pessoas eram. Marlan diz que os fortes fisicamente já haviam sido acolhidos
mantidos pelos nobres e as guildas, e ainda existiam dezenas de milhares de pessoas em volta da capital, e a maioria eram jovens e mulheres. Roland diz que estava tudo bem e que iria mandar seu pessoal para preparar uma rota, então pergunta se era necessário informar a capital se ele estivesse levando eles. Hogg diz que não havia necessidade, pois eles iriam ficar felizes em não ter que se preocupar com isso. Fora que pode haver confusão quando as provisões acabarem. Margaret estende a mão e diz que poderia fornecer os barcos e que ele poderia pegar o quanto precisar de dinheiro dos estabelecimentos dela. E depois acertavam isso. Ambos apertam as mãos. Enquanto isso, Margaret diz que o dinheiro seria reduzido do contrato deles, das máquinas de vapor. E também iria colocar uma quantidade de juros também. Roland concorda e pede para ela tomar conta da viagem para a capital. Assim acabamos a parte 18. Continuamos no jardim do castelo. Vemos o Andy oferecendo comida para Meg. O Snow diz que também tinha feito um pouco de peixe seco. Relâmpago também dá um pouco de pimenta preta, dizendo que seria útil na viagem. Meg, com lágrimas nos olhos, fala que estava muito feliz com todos os presentes que havia recebido e que iria voltar rápido. Relâmpago fala que não fazia sentido Meg estar chorando tanto, e não era como se ela fosse nunca mais voltar. Meg diz que vai precisar de um saco para guardar tudo, pois a bolsa dela não seria o suficiente. Roland estende a mão com uma carta e pede para ela entregar para Tilly. O Snow pergunta se ele realmente tinha escrito uma carta para ela. Roland concorda e diz que havia expressado sua vontade de trabalharem juntos e espera que Tilly pudesse mandar algumas bruxas para ajudarem na infraestrutura da Vila da Fronteira, e não se referiu para ela como irmão, mas sim como chefe da Vila da Fronteira e o imperador da região do Oeste. Então espera que ela entendesse suas boas intenções. Relâmpago diz para Meg manter a carta bem perto e pergunta se caso Tilly não a deixasse retornar, o que ela faria. Meg, com um sorriso no rosto, diz que então iria voltar escondida. Relâmpago fala que então era uma promessa, e se ela voltasse, iria pegar uma pilha enorme de pássaros para assar e comer com Meg. Meg fica com água na boca. Relâmpago completa que iria manter segredo sobre a última colmeia que elas haviam encontrado. Meg concorda e diz que quando voltar, elas iriam limpar a colmeia juntas. Roland, observando, pensa que Relâmpago tinha mandado muito bem e que em um mês elas conseguiram convencer Meg por completa. Então, vemos Meg voando e se despedindo de todos, e as bruxas falam para ela tomar cuidado em sua viagem e não se esquecer de estudar. Roland se mostra um pouco preocupado ao perguntar se ele iria conseguir chegar bem. O Snow apenas observa, com um leve sorriso no rosto. Lírio diz que Meg parecia ter ganhado um pouco de peso. Relâmpago sorri envergonhada e diz que nem tinha reparado. Em outro lugar, vemos gaivotas voando sobre um barco. Nele, vemos Margaret se aproximando de Theo no convés. Margaret fala que tinha escutado que ele havia nascido e criado na capital. Theo diz que era verdade e que sempre sobreviveu nos distritos centrais, antes de ser empregado no Castelo Real. Margaret pergunta como era a sensação de voltar para casa. Então, Theo fala que se não fosse pelo pedido de Vossa Alteza, ele nunca sairia da Vila da Fronteira, e que a capital era uma cidade diversificada e encantadora, mas sempre passa uma sensação sufocante, ainda mais para as classes mais baixas. Margaret, mudando de assunto, pergunta a ele o quanto conhecia de Roland. Surpreendido, Theo pergunta o que ela queria saber. Então ela fala que achava Roland uma pessoa incrível, mas a reputação dele na capital não era das melhores, e também pergunta
se ele tinha escutado algo sobre Roland. Theo diz que na Vila da Fronteira, Vossa Alteza era completamente diferente dos rumores, e as suas ações e pensamentos eram completamente imprevisíveis. E se a máquina a vapor era resultado extenso de conhecimento escolar, porque os soldados também seriam extraordinários, pois os mercenários que haviam contratado se esconderiam sob o convés para fugir do calor, e não navegariam por um mês. Ele continua dizendo que não tinha certeza, e talvez Roland estivesse fingindo. Ao se virar para o mar, Margaret percebe que já estavam bem próximos da capital, e já era possível ver os muros. Observando com atenção, ela nota que tinha muita gente próximo das muralhas, e não pareciam estar com falta de provisões, e estavam com uma moral boa. Mas a capital não iria dar provisões para sempre, e quando os nobres terminarem de pegar as pessoas adequadas para trabalhar, eles com certeza irão mandar os soldados afugentar o resto das pessoas. Ao desembarcarem, Theo pergunta para Margaret o que ela planejava fazer e se iria mandar os soldados espalhar as informações. Ela diz que isso seria óbvio demais e ineficiente. Então ele diz que o primeiro batalhão estaria nas mãos dela, por enquanto. Margaret pergunta o que ele iria fazer então. Theo fala que algo para ser feito na capital, você deveria subornar os oficiais ou contratar ratos. E como braço direito de Vossa Alteza, era natural que ele brincasse um pouco com esses dois. Mais tarde, vemos Theo andando pelas ruas da capital, pensando sobre o seu passado e que ele trabalhava para a equipe de patrulha da capital, antes de se tornar um guarda real do castelo, e a patrulha era responsável por designar trabalhos sujos para as organizações do submundo, chamados de ratos. E normalmente eles encontravam um intermediário e assim perguntavam se precisariam de um trabalho. E quando ambos concordassem, o intermediário designava o serviço para as pessoas adequadas, cobrando uma taxa. Assim, esses ratos acabaram por ajudar na ordem das ruas da capital. E enquanto andava, ele acaba vendo duas mulheres penduradas na forca. Depois, em um beco, Theo é recepcionado por um rapaz e pede para segui-lo. Vemos um moço de dedo em cima da mesa. Então o rapaz, que havia o chamado, apresenta dois figurantes, um chamado de Anel de Prata e o outro de Pote. Ambos agradecem por fazerem negócio com eles. O chefe continua e apresenta uma garotinha, que tinha o apelido de Dedinho, mas não deveriam subestimá-la, mesmo que ela fosse apenas uma criança. A menina reclama para ele não fazer cafuné em sua cabeça. E o último apresentado é o Rio Fox. Theo diz que era raro ver alguém no grupo deles ter um nome completo. Então o chefe diz que ele era um integrante novo e não tinha mais para onde ir, pois havia perdido tudo em apostas. Então decidiu entrar no submundo e não precisava se preocupar, pois ele vivia no Distrito do Norte e brincava com eles às vezes. Então era um cara confiável. Theo se senta na mesa e diz que não era nada muito complicado. E como eles sabiam, os superiores não queriam que os refugiados da região do leste continuassem aumentando, e por isso estavam diminuindo as provisões a cada dia que se passa. E se isso continuasse, iria acabar gerando revoltas na capital, assim tornando mais difícil de se lidar com isso, e iriam precisar bolar um plano para expulsá-los. O chefe pergunta o que eles teriam que fazer. Theo diz que era simples. Eles apenas teriam que espalhar a mensagem que a região do oeste estava se desenvolvendo e o governante de lá estava disposto a recebê-los. As escoltas de barco já estavam a caminho e iriam chegar em 3 dias nas docas. E os detalhes eles podiam fazer da forma que quisessem, mas tinham que fazer parecer real. Anel de Prata fala que seria inútil, e se não tiver escoltas e barcos a tempo. Mas Theo diz que realmente teria os barcos,
Então, Pote pergunta se o governante da região do Oeste realmente estava disposto a recebê-los. Imediatamente, o chefe dá um cascudo no Pote, o chamando de idiota, pois eles iriam apenas encenar, perguntando se ele realmente achava que as pessoas iriam conseguir voltar depois de transportá-las para a região do Oeste. Sendo assim, eles iriam se tornar problemas de outra pessoa, falando para Theo se ele não estava certo. Theo apenas diz que estava disposto a pagar o dobro, porque o seu novo cliente era bem diferente da patrulha, pois ele só queria resultados e o dinheiro não era o problema. O chefe fica empolgado e diz que agora estavam trabalhando para os superiores de verdade. Pote diz que eles iriam começar agora. Anel de Prata convida Dedinho para ir com ele dessa vez, mas ela recusa e diz que consegue fazer isso sozinha. Theo fala que não sabia que o novo rei estava caçando todas as bruxas da cidade. Então o chefe diz que as mulheres estavam sendo levadas pelos guardas à torto e à direito, já que eles preferiam estar seguros do que se sentindo culpados. Theo pensa ter entendido o motivo de tantos corpos de mulheres, assim esperando que Roland se tornasse logo o rei de Grey Castle, pois havia muita maldade e sujeira nessas terras, e todos estavam esperando por sua salvação. Enquanto isso, nos arredores da cidade, vemos muitas cabanas, e em uma delas, uma garota com sua irmã mais nova. A mais velha chama a menor de Sino, falando para comer, pois a comida tinha ficado pronta. Sino diz que queria dormir mais um pouco, mas a irmã mais velha diz que ela tinha que comer um pouco, ou a comida iria acabar. E ouviu alguns boatos que haveria barcos de manhã a caminho da região oeste. Então elas deveriam embarcar em um deles. A garotinha fala que todos estavam falando que os barcos iriam levar para trabalharem nos campos de lá, e por serem crianças, ela tinha medo de serem expulsas, mas a irmã mais velha diz que deve ter alguma coisa que ela consiga fazer. E se for realmente verdade, isso poderia ser a última esperança delas. Em seguida, vemos Sino tossindo, e ao olhar para sua mão, ela se pergunta o que era aquilo. Então, ela mostra para sua irmã que tinha uma mancha preta em sua mão. E, em outra barraca, começa a se formar um tumulto. Vemos um figurante deitado no chão, com várias manchas pretas, agonizando de dor, suplicando por ajuda. Enquanto isso, nas portas da igreja, vemos uma multidão de pessoas. Mayene fala que tudo isso tinha sido o plano das bruxas, e que elas haviam lançado o poder dos demons, infectando os inocentes, e que tais feitos diabólicos não seriam tolerados pela igreja. As pessoas da multidão imploram para que o arcebispo os salvassem. Entre eles, uma mulher estava chorando, pois seu marido tinha sido infectado com a doença, e também suplica para que o salvassem. O arcebispo diz para eles não se preocuparem, pois a igreja já havia criado uma cura sagrada, e que ela conseguia suprimir o poder maligno. A multidão diz que agora eles estariam salvos. Com um olhar maligno, o arcebispo diz que espera que eles devotem seus corpos e almas para a igreja, sob a bênção divina. Algumas pessoas o agradecem e dizem que vão continuar contribuindo com a igreja pelo resto de suas vidas. Em outro lugar, vemos Margaret e Theo conversando. Theo diz que não acredita que a causa da doença tenha vindo das bruxas, e isso era coincidência demais. Margaret concorda e continua dizendo que as pedras de retaliação, se não fossem o suficiente para suprimir o poder das bruxas, elas já teriam destruído Hermes há muito tempo atrás. Theo diz que o primeiro caso foi encontrado na estrada, e ele tinha manchas pretas por todo o corpo. Seus dentes haviam caído e a pele estava toda rachada, e o sangue com outra cor, e era tão terrível quanto as bruxas.
quando não suportavam a mordida do poder mágico. Mas dessa vez não tinha sido uma mulher, e sim um homem comum, do Distrito do Norte. E pouco tempo depois, vários corpos foram encontrados com os mesmos sintomas, e manchas negras começaram a crescer nas pessoas que tinham tocado nos corpos infectados, e nenhuma erva ou medicamento tinha conseguido curar, e quando tentaram tirar o sangue dele, o sangue estava completamente preto. Theo continua dizendo que do lado de fora da cidade também houveram casos, e como eles não tinham acesso ao medicamento da igreja, a doença começou a se espalhar por causa dos ratos, e várias pessoas da segunda leva que estavam a caminho da região do oeste acabaram ficando infectadas. Theo, pensando, se lembra que Carter tinha dito para ele mandar os infectados pela magia maligna o mais longe possível, e se não era melhor os deixar parecerem doentes para as bruxas. Voltamos ao presente. Theo diz que já estava tentando esconder as intenções e a identidade de Roland, e sempre diz que trabalha para os superiores, e por causa disso, os ratos deduziram que ele se referia a Grey Castle, então estavam agindo com o interesse da capital, e que mesmo que a operação de enviar pessoas e refugiados ao oeste seja temporariamente suspensa, ele calcula que já deve ter várias pessoas infectadas a caminho da região do oeste. Então ele entrega uma carta e diz que espera que Margaret consiga informar isso para Vossa Alteza, para que a Vila da Fronteira esteja preparada. Margaret fala para deixar com ela, e que no final das contas, os mercadores eram os mensageiros mais rápidos. Em um dos navios, vemos a Sino e sua irmã mais velha, e várias outras pessoas infectadas. A garota dá água para sua irmã. Após isso, um rapaz chega perto e diz para ela não chegar tão perto, pois as manchas já estavam em todo o pescoço. Então ela não tinha muito tempo de vida sobrando. A garota começa a chorar, enquanto o rapaz diz que todos poderiam morrer, e ela tinha que se cuidar e nem deveria ter vindo neste barco, pois ele era especialmente para infectados, mandando ela olhar para eles, e que todos já estavam condenados. Com lágrimas nos olhos, a garota diz que ainda tinha esperanças, e que as coisas iriam melhorar ao chegarem na região do oeste. O rapaz se enfurece, e diz que não importava onde eles iriam, e pede para ela ir ao convés e olhar em volta, pois eles já estavam navegando no rio Styx. Então, um soldado de Roland diz que as coisas iriam melhorar, surpreendendo os dois. Ele diz que na região do oeste eles tinham Vossa Alteza e elas. Em seguida vemos Carter falando em voz alta para ficarem parados, pois ali era uma área restrita e que os refugiados da capital iriam chegar em breve, mandando os soldados manterem uma ordem rigorosa. Vemos Roland, Anna e Rochinol perguntando se era tão ruim assim. Roland fala que não sabia, ele só tinha recebido a mensagem de Theo no dia anterior e ainda não teve tempo de pensar em um plano, e atualmente tudo dependia das habilidades dela. Vemos alguém lavando as mãos, e era a Lírio. Ela diz que está pronta. Roland fala que tudo depende dela agora. Assim acabamos a parte 19. Continuamos no território de Roland, perto de uma tenda grande. Vemos alguns soldados em pé e Carter com um figurante entrando nela. Percebemos que o figura estava vendado. Carter pede para ele estender as mãos, pois o tratamento iria acontecer logo. Atrás do vidro estavam Roland e Lírio. Então Roland pergunta o que ela achava, pois dessa forma ela iria ficar separada dos pacientes e ainda assim iria conseguir ver o que estava acontecendo. Então Lírio pede para que Roland se afastasse, pois ela iria usar seus poderes. Roland pede desculpas e solicita para que ela começasse. Então vemos um brilho roxo na mão de Lírio, enquanto ela tocava o braço do paciente. Ela olha concentrada. Depois, tirando a sua mão do paciente, Roland, surpreso, pergunta se era só isso e se já havia terminado. Lírio confirma. Então Roland pergunta ao paciente
como ele se sentia. O figurante diz que estava sentindo a sua força retornar. Ao perceber que era Vossa Alteza, então ele começa a se desculpar pelos seus modos. Depois, ele bate continência e diz que estava se sentindo muito melhor. Roland, olhando para Lírio, começa a pensar que isso com certeza não era a peste bubônica, pois as manchas pretas não eram causadas por hemorragias ou problemas pulmonares, e mesmo que as bactérias da peste fossem eliminadas, as manchas demorariam para desaparecer. Roland diz ao paciente mandar todos os soldados virem, e era para vir de 10 em 10, mesmo os que não tivessem sentindo nenhum sintoma, pois todos deveriam passar pelo tratamento. O figurante agradece Nana por ter o curado, mas Roland corrige dizendo que dessa vez não tinha sido a Nana que havia o curado, mas sim a Lírio. Imediatamente o soldado agradece a Lírio. Vemos a garota com uma expressão de felicidade. Assim o figurante sai da tenda. E Lírio diz que não se importava que Nana ficasse com todos os créditos. Tirando sarro, Roland pergunta por que ela estava fazendo pose mais cedo então, e faz um cafuné na cabeça dela. Hoshino entra na tenda e diz que tinha visto algo estranho. Roland e Lírio ficam sem graça, e por um momento todos ficam em silêncio. Roland pede para Hoshino falar, então ela diz que havia traços de magia no sangue, complementando que pareciam pontinhos de luz em uma névoa e que nunca tinha visto sinais tão fracos de magia antes. Roland começa a observar o microscópio, conseguindo ver insetos gordos que expeliam muco, e que provavelmente esse muco era a causa da doença. Hoshino complementa que qualquer coisa que envolva magia tem relação com bruxas ou com a igreja. Sendo assim, ela supõe que seja um feito da igreja, pois eles sempre estavam tramando alguma coisa. E assim como os comprimidos, quando o sangue é tratado pela garota, entra em contato com a atmosfera e os micro-organismos atacam os insetos e priorizavam convertê-los. E era por isso que Lírio conseguia curá-los. Hoshino continua falando que Car estava criando uma segunda sala para Nana ajudar aqueles que estavam com sintomas severos, como erupções cutâneas e sangramentos. Então, com 2 bruxinhas, com certeza iriam impedir a propagação da doença. E de acordo com o progresso atual, todos os infectados nos 10 barcos iriam receber tratamento até o fim da noite. Roland diz que tudo isso era graças a Lírio e a Nana, e era uma pena elas terem que permanecerem em anônimo, completando que elas não deveriam ficar escondidas dentro de salas apertadas com máscaras, curando os pacientes, sem ninguém saber que eram elas. E ele pergunta para Hoshino se não era verdade. Então ela diz que o pessoal não se importava e ele estava fazendo um ótimo trabalho. E também esse dia chegará em breve. Roland pergunta para ela se havia alguma coisa errada, pois ela parecia distraída. Hoshino diz que apenas estava pensando que a União das Bruxas poderia ter um membro novo. Mais tarde, vemos um figurante se aproximando de Sino e sua irmã mais velha. Ele pergunta o que tinha acontecido e se elas queriam que ele pegasse um pouco de sopa. Enquanto isso, a irmã mais velha estava pensando como tinha sido o tratamento, pois ela foi vendada e não sabia o que estava acontecendo. Então Sino e ela tomaram um comprimido e não sabiam do que era feito, mas graças a Deus parecia ter funcionado, e a Sino já estava se recuperando, e as manchas pretas já tinham desaparecido. Então isso era incrível. Depois Lúcia começa a se lembrar do passado. Vemos que a mãe dela tinha sido atacada, e a menina diz que sua mãe e seu pai já não estavam mais aqui, e havia muitos bandidos em Valência. Sendo assim, ela não poderia voltar para lá.
e elas só tinham uma a outra, e precisavam sobreviver de toda forma, não importando como, completando que ela ainda iria entrar em contato com a união de alguma forma. Enquanto ela dizia isso, vemos Hoshino aparecendo majestosamente atrás da garota, perguntando se ela estava as procurando. Hoshino disse seu nome e que era uma bruxa. Então a garota também se apresenta, dizendo que seu nome era Lúcia Branco e que queria se juntar a elas. Hoshino fala para ela a seguir, pois o líder Roland Wimbledon gostaria de conhecê-la. Mais tarde, no castelo, vemos 3 itens na mesa, um líquido escorrendo pela mesa, um pó preto e uma gosma escura. Roland pergunta o que era isso, e que não podia acreditar que o copo tinha sido, e antes de terminar a frase, Lúcia diz que era isso que ela conseguia fazer. Então, ela se desculpa por ter destruído seu copo. Roland diz que não tinha por que ela se desculpar, pois a habilidade dela era incrível e queria saber se poderia afetar mais alguma coisa. Então, ouvimos um som de estômago roncando. Lúcia fica envergonhada. Então Hoshino intervém, falando para continuarem os testes em outro dia, pois ela estava com fome depois de trabalhar o dia todo. Roland, meio triste, concorda e fala que Lúcia deveria estar cansada com a viagem, então deveria descansar por hoje. Hoshino feliz diz que as irmãs estavam esperando por ela. Lúcia, com o rosto feliz, concorda. Então as vemos comendo em um banquete. Wendy dá as boas-vindas para Lúcia. A garota a agradece. Em seguida, Wendy oferece um bife. Relâmpago oferece bebida. E diz para ela não ser tímida, e apenas para pensar que ali era sua casa, e tudo eram lanches reais, então ela tinha que aproveitar. Lúcia agradece novamente. Nana diz que ela estava muito boa em imitar Vossa Alteza. Relâmpago, cheia de si, diz que fazia parte do trabalho dela, como representante de Roland. Então, Wendy, acariciando a cabeça de Lúcia, diz para ela se tivesse algo no qual precisasse, era só falar, pois elas eram uma família. Lúcia sorri levemente. Depois, vemos as bruxas se divertindo. Relâmpago com uma garrafa de bebida voando. Ana com seu fogo assando as carnes. Echo cantando para elas. Em meio a isso tudo, Lúcia se recorda das coisas que acabou de passar e que graças a elas, tudo aquilo poderia mudar finalmente. Ainda na mesma noite, vemos Tino acordando. Lúcia pergunta para ela como se sentia. Tino apenas diz que sentia muita fome. Então Lúcia diz que iria pegar um pouco de peixe seco que Hoshino havia deixado para ela. Depois de um tempo processando, Tino finalmente percebe que não estava mais no navio, pois ela não se lembrava de camas tão grandes como esta que ela estava. Lúcia fala que elas estavam na Vila da Fronteira, e as bruxas, sob o comando do chefe deste lugar, tinham curado ela, e agora estavam no castelo. Tino pergunta se elas eram iguais à sua irmã. Lúcia concorda e fala que todas tinham sido legais, e nenhuma delas a tinha tratado como uma estranha, e que cada uma delas tinha um sorriso lindo. Ele estava chutando que o motivo disso era esse santuário que Roland havia feito para elas, complementando que Hoshino tinha dado um banho em Sino enquanto ela dormia, e o sistema de banhos ali era incrível. Sino fala que Lúcia tinha dito que os ricos odiavam as bruxas, mas se esse era o caso, porque o chefe estava disposto a recebê-las. Lúcia fala que existe uma minoria de ricos que são boas pessoas. Então, Sino, tirando o sarro de sua irmã, fala que ela iria trabalhar como empregada e iria varrer o chão e cozinhar. Lúcia, irritada, fala que por ela ser uma bruxa iria ajudar com os seus poderes, e quem tinha dado essa ideia de trabalhar como empregada. Então, Sino diz que tinha sido a mãe, e era por isso que ela nunca tinha deixado o papai
contratar empregadas bonitas. Então, Lúcia começa a se lembrar do passado, e seu pai estava perguntando como ela tinha decomposto o papel. Vemos a mãe de Lúcia falando que não tinha como darem a sua filha para a igreja. Então teriam que comprar uma pedra de retaliação dos deuses para suprimir os poderes. Voltando ao presente, Lúcia pensa que elas não tinham para onde ir, e se realmente elas poderiam ficar neste lugar, pois a sua habilidade apenas podia reduzir as coisas para o elemento básico, mas o que ela realmente fazia era destruir o trabalho duro de outras pessoas, e que ela tinha transformado o copo de Vossa Alteza em uma pilha de lixos, e que mesmo assim Roland não tinha culpado, e ainda queria testar totalmente, e fazer um contrato de trabalho no dia seguinte, e que ainda não conseguia controlar seus poderes, e muito menos trabalhar para ele. Então tinha medo que Vossa Alteza a considere inútil, e expulse ela do castelo. No dia seguinte, vemos Rochinol sentada na mesa. Roland estava agachado, enquanto Lúcia estava sentada no chão, com algumas coisas em sua frente. Roland pede para Lúcia tentar decompor. A garota concorda. Então uma luz sai da palma de sua mão. Rochinol fala que Roland parecia feliz. Então ele confirma e diz que a habilidade de Lúcia é um grande avanço para a metalurgia e a manufatura, e que assim iriam no mínimo conseguir controlar precisamente os ingredientes. E se ele combinar Lúcia com Ana, elas poderiam melhorar a força das máquinas em algumas vezes. E mesmo que isso não aumentasse a produção, com certeza iria aumentar a qualidade. Rochinol apenas diz que não entende. Roland pede para Lúcia decompor a uva e o bife. Depois pede para ela decompor o bolinho da Rochinol, antes que ela pudesse comer tudo. Rochinol grita falando que ela apenas tinha pego um. Lúcia sorri com essa situação. Então ela percebe que toda sua magia havia acabado. Roland pensa que isso tinha sido surpreendente, pois quando a massa é batida, isso faz o glúten murchar e se torna mais maleável. Mas quando assa, o glúten, que é formado pela proteína, se transforma por causa da temperatura. E mesmo se moer até esfalear, ele nunca iria voltar ao seu estado suave. E esse processo era irreversível. Mas ela tinha conseguido decompor a massa de volta para o estado original. E se a habilidade dela é decompor, então o aço fundido deveria voltar a ser minério de ferro. Mas, na realidade, ele só foi desintegrado em pó de aço e vários outros elementos. Fora que aparentemente ela não consegue decompor matérias orgânicas ou com vida, já que a uva e o bife não haviam mudado, assim chutando que a habilidade dela tinha dois efeitos, e um deles dependia do entendimento e o conhecimento dela. Rochinol diz que uma bruxa continua crescendo com a idade e com o treinamento, e ela ainda não tinha atingido a maioridade. Então já era maravilhoso que ela já estivesse nesse nível. Roland diz para Lúcia que se ela quiser ficar na Vila da Fronteira, eles poderiam assinar um contrato agora mesmo. E nele já estava incluso a comida e o abrigo, além de receber uma moeda de ouro por mês. E ela teria que participar das aulas com Skrull depois do jantar. E mesmo que ela já saiba o básico, ainda precisava aprender matemática e ciências da natureza. Roland complementa dizendo que ela tinha uma irmã e ela podia levá-la para as aulas também, pois já estava na idade para estudar também. Lúcia, feliz, pergunta se realmente ela podia ficar ali com sua irmã e que ainda não tinha terminado de testar as suas habilidades e ainda não sabia qual seria seu trabalho. Roland diz que não tinha nada a ver com a sua habilidade, pois a União das Bruxas sempre iria aceitar e cuidar de todos os membros, fora que todas as bruxas tinham uma habilidade útil, e também acredita
que ela vai entender bem melhor depois de aprender um pouco. Assim, acabamos a parte 20. Quem puder, deixa um like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.